Web Rádio JP Roots 67, o som da resistência. Live. E a convidada de hoje é o seguinte, ela é graduando em Direito, ativista do projeto Glória Maria, se me corrija se eu estiver errado, tá? Pode me interromper. E também é participante do Advocacia Preta. E deve ter muito mais coisa que eu estou vendo que ela é uma mulher muito atuante. Eu andei aqui pulsando o perfil dela no Instagram, vi que ela é muito envolvida com a resistência. E ela vai bater um papo com a gente falando sobre a sua trajetória e a sua história. Muito boa noite, querida Camila. Obrigado por estar aqui. Pode falar. Ai, boa noite, obrigada pela linda introdução. Acho que sou isso, um acumulado de coisas, e essas coisas são o montante que me fazem chegar aqui. Tenho 30 anos, sou nascida e criada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sou cria da comunidade da Vila Kennedy, em Bangu, mas morei durante muito tempo também em Campo Grande, em Uaíba, Santa Cruz, Cesarão. Sou filha de mãe solo, que teve, além de mim, mais 6 filhos. Sou a filha mais velha, então tenho uma responsabilidade muito cedo sobre mim e acabo me vendo atravessada muito cedo por muitas questões ali. Me vejo indo para o direito justamente por isso, porque via que ao meu entorno, os meus primos, as pessoas que estudavam comigo, constantemente eram atravessadas pela essa falta de acesso, esse elitismo do acesso à justiça. E só dá para mudar se a gente tentar entrar nesse sistema e botar a mão na engrenagem. E a política foi isso também. O projeto social, o movimento social que hoje a gente caminha para ser um movimento social. A gente está se construindo para além das trincheiras da nossa comunidade e buscando crescer, estar em mais debates políticos, construções de outros espaços, entendendo que o nosso território é muito importante, mas a gente está entre o território e a política. E esse caminho é um caminho que é sobre muita observância, sobre tudo, e também sobre quem nós somos. O movimento social Casa Glória Maria leva esse nome em homenagem à minha avó. Glória Maria não era jornalista, era minha avó. Acabou que tem uma coincidência muito grande, né? De no mesmo momento ali que houve a morte da jornalista, o projeto que já existia, era um projeto menor, que nasce na pandemia, no momento que as mulheres ao meu entorno ali estavam todas sendo mandadas embora. Eu junto com a minha mãe, com algumas pessoas da minha família, e começo a ver o que cada uma sabia fazer. Ah, você sabe fazer unha? E o que a gente precisa para 5 mulheres aprenderem a fazer unha na sua casa? Ah, a gente precisa de lixa, de não sei o que e não sei o que. Show. E aí a gente tentava organizar ali para fazer isso acontecer, e isso foi o Frente Feminista. E aí isso foi até de 2019 a 2022. E 2022 a gente sofre aquela onda bolsonarista, né? Engole ali as eleições de 2022, os territórios. Cada vez era mais difícil tentar dialogar e falar de construção social com as pessoas. O início da fake news começa com muita força nesse momento. O desespero das pessoas de saber se conseguiriam estar vivas, porque tudo era caótico. A gente tinha um governante que dizia que a gente não tinha que tomar vacina, a gente tinha que tomar cloroquina. E tava um caos, principalmente na ponta, né? Quem é mais vulnerabilizado sente isso muito maior. E aí, assim, nasce o Frente Feminista com uma ideia de ajudar as mulheres, mas em 2022 a gente vê que a gente precisava ser mais responsável nessa construção. E aí a gente olha para dentro de casa. Da onde nasce esse lugar? Por que a Camila, sei lá, não tá só lá na CLT trabalhando e só? Que já não é só, né? Que a gente vive sobre um rolo compressor absurdo e não é só. Mas por que não? E Glória Maria é esse espaço, por que existir e por que entender que Camila não é só Camila, que João não é só João, que Maria não é só Maria, que a gente faz parte de um coletivo. A minha avó era uma mulher cria da Zona Oeste, minha avó era cria de Sepitiba, filha de pescador. E durante muito tempo da sua vida, morou em vários lugares aqui da Zona Oeste, inclusive na Vila Kennedy durante um tempo. E a minha avó era mulher que ela não sabia escrever o próprio nome, mas ela sabia que o homem não podia bater em mulher. Que se ela visse você batendo numa mulher, ela ia cair na porrada com você e não ia ter confusão, assim, que dissesse pra ela que estava certo. E ela era a favor de defender os animais, de defender as pessoas, que as pessoas elas mereciam respeito, independente da sua cor, da sua orientação sexual, de qualquer possibilidade. A gente deveria se tratar com dignidade, com respeito. Vou nem perguntar quem você puxou, né? Vou nem perguntar quem você puxou. Com muita honra, assim. Esse lugar foi plantado ali desde a infância, vendo a minha avó, ajudando com pequenas coisas. Desde uma briga que ela via uma mulher sendo violentada, ela botar dentro de casa, a desde separar o pouco que a gente tinha para dividir com uma família que estivesse numa situação mais vulnerabilizada. E aí surge esse momento de homenagem. Eu já tinha perdido a minha avó ali, uns 3 anos de perda.
e já estava conseguindo lidar com esse luto de uma forma mais madura. E aí a gente começa a entender que a gente precisava falar para além das mulheres. A mulher era a porta de entrada dentro da favela, lá na pandemia. Foi as que ficaram mais desempregadas, foi as que sofreram mais de violência doméstica. Mas tinha que falar um pouco mais além. Não dava para ser só isso. E aí a ideia do Casa Glória Maria surgiu nesse momento como um projeto que tenha pautas, que olhe para pautas da sociedade com responsabilidade. Então, que construa a pauta de mulheres, mas que construa a pauta LGBT, que construa a pauta de igualdade racial, que construa a pauta de saúde, de território. E para que isso aconteça, a gente precisava desenvolver um trabalho maior e estudar e entender quem estava fazendo e começar a caminhar o Glória. Que legal. Somos quase vizinhos, né? Eu moro aqui na Doutora Maria Estrela, não sei se você conhece. A Avenida Doutora Maria Estrela. É a rua do Hotel Topcap. Eu moro aqui. Antes eu morava no Jardim Bambu. Morava no Jardim Bambu, muito tempo atrás. Agora eu moro aqui. Não, tem tempo pra cá. Vou falar pra você, me entenda com bons ouvidos. Eu estou apaixonado por você. Gente, você é foda. Eu vi você amassando aquela Thalita lá, sabe, de uma forma tão ponderada, tão, assim, sabendo o que falar, uma coisa assim fantástica. Gente, eu amei. Quem é essa menina? Meu Deus, tem que conhecer. E é bonito ver pessoas como você dentro da favela aqui, né? Conseguiram furar o bloqueio, e hoje está aí cursando a faculdade e tem a capacidade de se articular, de falar, de bater de frente, que essa é a preocupação deles, é ter pessoas com você, com a tua capacidade de confrontá-los. Eles não querem isso, o sistema não quer isso. E eu fico feliz quando eu vejo uma jovem como você. Você pode estar fazendo mil coisas dentro da vaidade humana, da vaidade mulher. Você se entregou a uma causa, uma luta, e parabéns para você por isso, tá? Muito, muito parabéns. O segundo ponto que eu quero falar para você. Oi? Palavras lindas, muito obrigada. Eu sou sincera. Eu sou muito sincero porque é difícil. Você mesmo citou lá que hoje tem a questão do job, né? Tem a questão de outros caminhos que as pessoas, por elas acreditarem que não há uma oportunidade, que até mesmo não há, mas elas acabam buscando o caminho. Não estamos aqui para julgar ninguém, gente, mas tem aquelas que realmente não, vou por esse bloqueio. Inclusive, né, a fala desse pessoal que, mas que fulano saiu dessa vida, fulano na favela, mas conseguiu. Meu irmão, mas o ideal era que todos pudessem. O ideal era que todos pudessem estar no primeiro par de igualdade. Agora, essa mesma gente vem com esse discurso, é o mesmo pessoal que na hora de falar, fala mal da cota, fala mal da oportunidade. Então, mas aí que mora todo o problema, e é justamente daí que nasce aquela fala. Porque eu fui num outro debate, antes do debate da Thalita, foi a primeira vez que eu fui, e eu fui justamente porque em 2024 eu começo a ver um movimento da internet, um movimento de visibilização muito grande, de grandes influenciadoras, que rapidamente atingiram números e estratosferas, fazendo coisas que são naturais. Mostrar seu dia E aí a gente começa a pensar, se a internet consegue fazer esse balanço lá para um lado da mega influenciadora, ela pode ser, óbvio, com um trabalho trilionário vezes maior, a gente pode fazer isso acontecer quando a gente começa a usar a internet como uma ferramenta. E aí a gente começa a realmente se colocar nesse lugar, a gente desenvolve um bordão, uma presença física aqui nas redes, de mostrar um pouco mais da minha vida, mas a gente consegue entender que a gente tinha que fazer mais. E aí esse ano vem a oportunidade de estar num debate, o primeiro debate, eu não sabia com quem era, eu cheguei lá e foi uma surpresa, foi com o Gabriel Monteiro, e acabou de acontecer a mega operação, aconselho para quem não viu ainda, tem recortes aqui no Instagram, mas também tem no YouTube, e inclusive amanhã, dia 27, eu devo enfrentá-lo novamente num outro debate. Quero ver isso. E aí eu começo a me posicionar como comunicadora social e usar as redes para também falar de informação, para também tentar levar acesso, para também tentar furar bolhas para além do dia a dia do corpo físico. E aí, nisso, surge o debate com a Thalita e eu já sabia pelas redes e por acompanhar a Câmara, por acompanhar como se organiza o jogo da Câmara, dos partidos, das votações, do que ele tramita. Eu tento estar sempre próximo de gabinetes e mandatos que façam a sua atuação dentro da ideologia que eu acredito, que é do território, que é da valorização do povo preto, do jovem, da periferia. E aí eu já sabia quem era a Thalita. E estava um pouco ansiosa para esse debate acontecer, mas eu sabia que ali eu ia enfrentar uma coisa que eu tinha visto naquele primeiro debate lá com o Gabriel se acentuar, que era a direita ocupar esse lugar dos debates para só vomitar as asneiras e fazer pequenos cortes dessas asneiras e macetar a partir de muito dinheiro esses cortes, para que ele conseguisse polarizar pequenas ideias. E uma dessas ideias que eles tentam criar ali, cara, direto nesses debates, e hoje eu me coloco até no lugar de assistir esses debates também, outros, é que eles querem pregar que quem escolhe o tráfico, quem está no tráfico é por uma pura escolha.
mas esquece de olhar toda uma conjuntura de onde a gente vem. E se a gente fala do jovem que está no tráfico, a gente esquece de falar da jovem mulher que está sendo acolhida lá na prostituição, não é de hoje. Hoje só mudou o nome. Hoje pode ser o Jobs, amanhã o app, o que quiser chamar. Mas isso historicamente já acontece. E isso acontece pela falta de oportunidade, pela evasão escolar. Isso acontece pela falta de movimentos públicos e sociais acontecerem dentro da comunidade. Falta de incentivo público para a cultura, para o esporte de base. E isso é o que pode realmente mudar a bolha de a gente ter pessoas atuantes lá no tráfico. E aí isso vai desde da mulher, que muitas vezes também é presa e também se envolve no tráfico, não no tráfico direto como homem, mas infelizmente a gente tem um número de mulheres hoje aprisionadas dentro do regime prisional brasileiro que estão ali por conta dos companheiros, que elas tentaram levar algo, isso também é um problema. E a gente não está olhando para isso. Então a gente perde mulheres para o tráfico indiretamente, mas perde, porque ali na frente elas também respondem por esses artigos. Sim. E quando a gente ouve esses influenciadores, e no caso da Thalita, uma vereadora, falar uma quantidade dessas asneiras, me dá um medo muito grande, porque eu vejo esse movimento dentro da favela representar justamente mais meninas indo por esse caminho e mais incentivo a esse caminho como algo facilitador, assim como também o dos meninos. E a gente não fala disso com responsabilidade de realmente se colocar no lugar de resolver. Assim como não acredito que as operações policiais são a forma enérgica de resolver o problema do Estado. Eu também não acho que recortar o que acontece e tentar botar quem está lá na ponta como real articulador e feitor do crime do tráfico tá errado. Porque esse que está lá na ponta, ele é o fantoche utilizado do maquinário do Estado, que se beneficia com o tráfico. Assim o dono do morro, de outros meios. O dono do morro, o cara não é dono de nada, o cara está ali sendo usado. Daqui a pouco ele vai ser jogado fora, e assim vai. Você vê dezenas de ações policiais nas favelas, você vai no dia seguinte, nada mudou. A gente teve aí essa ação policial que foram mais de 120 mortos. Tu vai lá hoje, tá tudo normal, gente. Tá funcionando. Então, não, e o pior, companheiro, é que o Estado entrou de forma armada, matou, para cumprir seus mandatos, uma vez que os veículos tinham sido recebidos a fogo e estavam ali para cumprir os mandatos de busca e apreensão. E aí o Estado entrou, o Estado conseguiu fazer uma limpa territorial. Tá. Mas o que me preocupa é ver que no dia seguinte o Estado não está lá. O que me preocupa não é ver que o traficante está lá. O que me preocupa é ver que o Estado entrou, matou, mas não quis construir. O mesmo morro que eles entraram e mataram 120 e poucos agora, eles tinham entrado antes e matado 100 e lá vai fumaça antes. A história e era Porto Preto ali, se montuando durante anos e anos. E a gente normalizando, dizendo que isso é discurso de segurança pública. Isso é discurso de aniquilamento de povo preto, de povo favelado. A gente não está resolvendo o problema de segurança pública. Se a gente quisesse resolver, não era o tráfico que não estava lá, era o Estado que estava lá. Era mais teatros sendo construído, mais escolas em horário integral sendo construído, mais incentivo financeiro dentro da prefeitura, dentro da LERJ, dentro do Estado, para que cada vez mais a gente pudesse ter um incentivo real e oportunidade para quem está dentro da favela poder se transformar num atleta, ter acesso à oportunidade, à escolha de ser um ator, de viver da arte, de poder ter esse lugar de escolha que a gente infelizmente não tem quando a gente é da favela. E aí, isso é o que me preocupa. Não é nem o traficante que está lá no outro dia. O que me preocupa é que no outro dia o Estado que entrou, que matou, não se preocupou em ficar. Que essa foi inclusive a minha pergunta para a Thalita. O que ela, enquanto vereadora, já que ela apoiava a operação, o que ela, com o papel e a caneta na mão, fez pós-operação para ocupar aquele lugar? Para oportunizar o jovem que estava ali na ponta. Para que amanhã a gente não tivesse mais 121 jovens mortos. Porque a gente deu alguma oportunidade para que esses jovens, dos 121, 90 pudessem estar de carteira assinada, trabalhando, com acesso a empreender. Muitos jovens na comunidade querem empreender e não conseguem ter esse acesso. E a minha indagação é essa, porque é isso, eu vejo que cada vez mais a direita tenta resignar um lugar que é antigo, que historicamente a gente já viveu, a gente sabe o peso desse lugar. E que não dá pra gente aceitar esse discurso de que entrar, matar e resolvemos esse problema. Eu acho que segurança pública deveria ser debatido com ação real. Beleza, entrou, matou. Show, limpou, né? Prendeu toneladas de droga, de arma, matou vários. Mas o círculo vicioso continua, né? E é isso que eles querem. A Thalita sabe que é essa a realidade. A mãe da Thalita sabe, a avó da... Mas esse pessoal que sempre esteve no poder sabe que é a realidade. Mas eles querem isso, manter o pobre, o preto, o periférico no lugar dele, que é ali, segundo eles, né? Claro.
Acho que o lugar do preto, do pobre, da mulher é onde ela quiser estar, onde eles quiserem estar. Mas essa gente quer se manter no poder e colocar, eu incluo também, nos colocar como pessoas subjugadas. Isso que o sistema espera da gente. Baixar a cabeça, assim, senhor, senhor. E é nítido que naquele debate ela não esperava encontrar com uma pessoa como você. Ela ficou, ela balançou. Peraí, calma aí, gente. É por isso que eu sou contra a cota, eu nem pensado nisso. Entendeu? Você é cotista? Ou não? Sou cotista e hoje só consigo estar cursando minha faculdade de Direito também por estar no FIES. Então, é mais um programa de incentivo para a gente conseguir colocar jovens e permanecer esses jovens da comunidade dentro, né, da universidade. Hoje eu faço na Estácio, e eu faço no FIES, e aí eu também participei do projeto de cota da Estácio, e hoje também participo hoje, na verdade, um pouquinho mais afastada esse semestre. Confesso que as eleições e as organizações territoriais já estão outras, mas estava ali muito à frente também da construção dos diretórios, organizações do núcleo da Estácio de Direito, e tento estar participando, já tem alguns anos, desde 2024, que caminho junto à Advocacia Preta Carioca, que é fundado pela maravilhosa doutora Ângela. Eu sou apaixonado. É outro que eu sou apaixonado. Ela já esteve aqui batendo um papo comigo, pessoa muito bacana. Eu assisti. Muito gente boa. Então a gente pode dizer, afirmar que a Camila é uma mulher preta favelada, né? Com todo orgulho, com certeza. E isso é muito bom saber. Agora, vamos falar um pouquinho da própria Vila Kennedy. A tua vivência, ali dentro da Vila Kennedy, ela mudou sua visão sobre o ativismo público? Totalmente. Não tem como não mudar, assim. Eu posso dar um exemplo, inclusive, que eu usei lá no dia da Thalita também. Hoje eu tenho 30 anos, eu sou mãe adotiva de um adolescente de 15 anos, e hoje, por a gente já estar se preocupando muito no Enem, por ele estar no primeiro ano do ensino médio, hoje ele não consegue estudar dentro do CIEP da minha comunidade. E por que ele não estuda dentro do CIEP da minha comunidade? Pela quantidade de números, de dias, que não tem aula devido às operações policiais. E fica um rombo dentro do ano educacional dessas crianças de alguma forma muito grande. Então, assim, isso é uma coisa que é a minha vivência. Sou eu, Camila, que preciso resolver os meus BOs da vida, do CPF, que sou atravessada por isso e que olho isso e falo, cara, que situação horrorosa, ninguém deveria passar por isso. Como a gente vive sobre um estado de anos e anos que naturalizam situações como essa e são dadas para uma galera comum. Fazer o quê? E não dá para fazer o quê? Porque amanhã o meu filho vai disputar Enem com seu filho que estudou o ano inteiro. Seu filho que tinha professor o ano inteiro. Então eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar se na minha favela tem pré-vestibular social, se na minha favela tem reforço comunitário, para que as crianças tenham acesso a uma oportunidade maior de acesso ao aprendizado. Então eu acho que ter sido da Zona Oeste, mas principalmente da Vila Kennedy, mudou totalmente a rota da minha vida. Se eu fosse de outro lugar, com certeza não seria essa Camila. Eu já trabalhei na Avenida Brasil, vendendo caqui, laranja, com meu filho pequeno. Então, assim, eu vivenciei o puro suco da Zona Oeste. Então, se eu não fosse daqui, com certeza minha concepção seria outra. É a partir de ser daqui que eu acho que a gente tem que brigar por transporte público. Porque foi muitas vezes, por ser da Zona Oeste, que eu não podia arrumar um emprego na Zona Sul, porque eu não tinha ônibus para voltar para casa. Eu sou da época do S14. Então, assim, é a partir desses debates que eu me coloco e falo, não, peraí. Não dá pra gente achar que na Zona Sul a gente tem ônibus, que a gente paga o metrô mais caro do Rio de Janeiro e que a gente não tem isso na Zona Oeste, cara. Que a gente vai naturalizar isso. Então, acho que ter vindo desse lugar e entender o que é esse lugar, o maior campo eleitoral político da nossa cidade, mas ainda é o mais afastado na oportunidade, ainda é o mais afastado na cultura. Esse lugar, acho que com certeza, desde muito pequena, sempre me atravessou de que precisava algo ser feito. Deixa eu fazer uma pergunta idiota aqui. A favela venceu? Não, a favela ainda não venceu, falta muito. A gente ainda tá aturando uma galera que tá dizendo que tem que explodir a favela. Então a favela ainda não venceu. Acho que a gente está conseguindo furar algumas bolhas a partir de algumas representações que já conseguiram uma ascensão e fazem dessa ascensão um compromisso social. E aí eu acho que a gente está no caminho. A gente está lá, a gente está indo. A favela vai descer no dia que não houver operação policial, no dia que tiver o Estado presente com educação, saúde, socialização. Aí sim a favela vai estar vencendo. Agora, você vê também, assim, você não precisa concordar comigo, claro, mas eu queria ver a tua posição com essa romantização que é criada na favela. É uma coisa que eu sou totalmente contra. Taça da favela, sabe? Eles aprendem de uma forma romântica, tudo bem. De repente tira um moleque lá que joga bola pra caramba, tira um outro, ganha vaga, mas não resolve a vida de todos. Eu acho que assim, a gente ainda tem um movimento sistemático, isso
isso, eu não acho que seja algo corriqueiro. Eu acho que isso é algo sistemático, que ainda acontece. Vendo o movimento da favela de buscar essa ascensão, de tentar nadar na nossa onda, de fazer essa gourmetização da favela. Então ainda tem. E acho que tem porque existe isso de uma forma sistemática de grandes marcas, de grandes mídias, de grandes nomes, que utilizam até a página 5. Então, e isso eu não acho que é à toa, ou infantil ou inocente. Eu acho que isso é algo pensado e sistematizado porque fez esse movimento. Você vê a favela Fashion Week, favela não sei o quê. Gente, o ideal não existir favela. O ideal era ter condições dignas. Sabe? Dignas que eu falo assim, estruturais. Não é porque quem não mora na favela seja indigno, não é isso. Mas é a condição estrutural da favela. Eu acho que a gente precisa empoderar o espaço da favela. Tem muitas movimentações importantes que a gente precisa, na verdade, ampliar essas movimentações. Assim como quando a gente olha hoje para o sistema educacional, para o calendário educacional das nossas crianças. Existem diversas situações em que a gente ainda precisa debater, incluir e fazer acontecer. Mas tem muita coisa acontecendo que precisa ser potencializada. Eu acho que quando a gente fala da favela, tem muita coisa que realmente tem o objetivo de potencializar e conseguir alavancar situações. Mas acho que, como muitas coisas, incluindo até programas de políticas públicas, sabe, precisa ter um olhar sobre a continuação disso. A ideia foi muito boa. Vou dar um exemplo aqui, mas eu não estou tão a fundo dessa competição em si para falar, mas o caso das favelas. Vamos pegar uma idealização de conseguir organizar times de dentro da comunidade, para que esses times disputem e a gente consiga tirar dali pessoas que consigam ter um olhar de olheiros de teams maiores a estarem times. Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande. Muito, muito, muito grande. Porque eu mesma, falando lá de mim de novo, e desse lugar de se sentir atravessada por ser da comunidade. Meu filho de 15 anos, o maior sonho da vida dele é ser um jogador de futebol. E hoje o maior empenho da vida dele é estudar, treinar, participar de treinos, Taça da Zona Oeste. E eu vejo muito forte esse poder de estar nessas competições e poder ser visto. Porque muitas vezes as nossas crianças, principalmente que ainda são atravessadas por ser da Zona Oeste e não ser lá da comunidade, que está lá na Zona Sul, que o turista quer subir e entrar, a gente não tem essa visibilidade. Não tem olheiro assim do Flamengo vindo dentro da BK, ver quem é os menores da BK que joga bola bom. Mas a partir desses campeonatos que muitas vezes buscam trazer esse brilhanteio à comunidade, e acabam também trazendo pessoas que não viriam num dia normal só ver e trazer uma oportunidade e poder dali ser uma oportunidade. Então eu acho que tem dentro da romantização da favela, principalmente quando a gente vai para os grandes meios midiáticos, as novelas, uma galera que você vê que nunca pisou o pé na favela, você olha para o histórico de vida, nunca tentou mover nada, e nada contra quem não é da favela, porque tem uma galera que não é, mas que põe o pé na favela e quer entender o que está acontecendo, quer ajudar, tá junto. Eu acho que o problema é quem não regaça as mangas para ajudar algo, mas que utiliza da pauta da favela para falar e fazer que é hypar, né? Que é em algo. Que é hypar em cima da coisa. Eu não vou falar o nome, mas existe um programa que falava muito, né? Que morar em favela é legal, mas ela não mora em favela, peraí. A filha dela não mora em favela, tá entendendo? Então eu acho esse discurso muito vazio. Uma grande hipocrisia, mas que infelizmente, né, faz sucesso. Mas assim, já falei que a questão da potencialidade. Quais são as maiores potencialidades culturais e sociais na Vila Kennedy hoje? Olha, culturais de primeiro, eu já preciso falar que a gente tem uma coisa que é um marcante muito importante, algo que a gente precisa, inclusive, valorizar e aprender a valorizar cada dia mais. A Vila Kennedy, ela tem um teatro, né, um teatro da Funarte, tem espetáculos maravilhosos, que é o Teatro Mário Lagos, acho que é dois que precisa ser valorizados. Mas a gente tem uma Vila Olímpica, a gente tem uma FATEC dentro da comunidade. Então, a Vila Kennedy, ela é muito ampla em várias coisas, desde oportunidade. Na verdade, ela é ampla em várias coisas, mas ainda falta muitas coisas. Oportunidade é uma delas que falta muito. Mas a gente ainda tem muitas coisas positivas. A gente tem uma escola de samba maravilhosa, que é a Unidos da Vila Kennedy, que é a princesinha da Zona Oeste. Eu, particularmente, sou extremamente suspeita para falar, porque é a minha escola de coração. Cresci ali naquela quadra, então tem uma importância cultural muito grande. Estar diretamente ligado ao samba, estar diretamente ligado à empregabilidade que tem por trás do carnaval. Ter um teatro como o Teatro Mário Lagos dentro da nossa comunidade é um grande diferencial. Ter acesso a espetáculos por R$2,50 dentro da própria comunidade, isso é um ponto muito importante, que traz justamente esse debate, essa potencialização de a gente trazer oportunidades. Falta muita coisa ainda, muita. Mas se eu fosse citar grandes idealizadores, assim,
e feitores dentro da comunidade de hoje, rurais, e de um pouco mais de oportunidade seriam essas. Bacana. Eu por essa pergunta, eu vou fazer agora. Você é fruto de pré-vestibular comunitário também? Então, pré-vestibular não sou, mas o movimento social está ali na minha vida extremamente ligado à parte do combate à fome, por conta da minha avó, e indiretamente desde esse momento. Eu desde o meu ensino na média, e eu comecei a trabalhar muito cedo. A minha primeira assinatura na carteira eu tinha 15 anos, 16 anos. Eu comecei a trabalhar lá na rodoviária no Rio, no Bob's. E foi no mesmo momento que meu filho chega na minha vida, eu só tinha 15 para 16 anos. Então eu tinha que trabalhar, estudar, cuidar de uma criança e também pensar em tudo o que estava acontecendo ao meu entorno, ao que eu era. E aí é o momento em que eu começo a andar pelo centro do Rio, é o momento em que eu começo a ouvir outras pessoas, sair da minha bolha. E eu era muito nova, e aí eu começo a me aproximar de movimentos sociais que sejam bem atuantes nessa pauta do combate à fome, do território, do estar próximo. E acho que por isso é algo que eu dou muito valor e que eu entendo que é na ponta, é lá no final, é lá na casa da pessoa que está precisando, que você ouve ela e que você pode mudar alguma coisa. Porque não é em nenhum vídeo bonito, não é em nada bonito, é que tá lá no dia a dia. E foi muito desse lugar que eu consigo me entender. E aí a faculdade surge a partir de um trabalho de CLT e desse lugar de ver primos presos, sabe? Eu venho de um lugar, e por ser desse lugar, eu vi pessoas sendo presas por comprar uma Coca-Cola num dia de operação. Mas era cria, tava com cabelinho na régua, magrinho sem camisa, já era, tacou no camburão. E ver pessoas do meu lado que nem sabia o que fazer, qual delegacia ir, o que fazer. E aí, nesse momento de me entender, enquanto, cara, eu acho que eu consigo isso aqui, eu acho que eu dou conta, eu acho que eu sou capaz disso aqui. Estava acontecendo no trabalho. Mas essa organização dos movimentos sociais, principalmente no combate à fome, assim, de cozinhas solidárias, de distribuição, de estar na rua, de ir na casa das pessoas, de conseguir entender ali de perto o que era a maior deficiência dessas pessoas e como a gente podia fazer junto algo para mudar. E aí, desde fazer vaquinha, vender roupa, para poder fazer comida e levar comida para as pessoas, comida para as pessoas nessa situação de rua. Me parte muito desse lugar, o lugar dos movimentos sociais. Bacana. Quero agradecer a galera que está chegando junto aí, né, deixando vários recados para a Camila, muita gente, muito obrigado vocês que estão aí, podemos aqui, você assinou, não, pera não, assinei, a Márcia Guilherme falou o seguinte: a tal das 24 horas não é igual para todos. Perfeitamente. Muitas palminhas aqui também. O que é esse aqui? Falou o seguinte: os nomes são os problemas para a gente ler, né? Nunes Carvalho, o orgulho de caminhar com esse ser humano absurdo que é a Camila. A Camila tá com a moral tudo aí. Legal, bacana, Camila. Realmente é fantástico, eu falei, eu fiquei muito surpreso com isso, porque, infelizmente, é que a gente imagina, né, aquele estereótipo que se dá ao preto favelado, não sabe falar, não sabe. Também é uma coisa que foi uma sabotagem feita na educação pública para que isso aconteça. Né? E, ao meu ver, eu acho uma covardia quando a mídia vem e ao mesmo tempo, ela tenta dar um teor de valorização, não, é dialeto, sabe? Eu acho uma covardia, porque não é com essa postura, não é com esse dialeto, tudo bem, que o cara foi criado, que ele vai conseguir fazer uma prova, que ele vai conseguir acessar um lugar melhor, socialmente falando. Mas é como você conquistou, foi para a faculdade, aprendeu, está lendo, está estudando, está conhecendo. Você deve saber falar os dialetos, lógico, você é cria da favela, mas você sabe quando deve usar e quando não deve usar. Essa é a diferença da coisa. Então a gente vê, por isso que eu te falei, tem a mídia que robotiza, que ilude. Então a pergunta que eu queria fazer em cima dessa fala: como é que a gente faz para enganjar os jovens da comunidade a não cair nesse laço? Que ele pode fazer sim, o passinho dele, que ele pode fazer o cabelinho na régua, mas que ele também tem que buscar um outro conhecimento para poder saber lidar com o sistema. Então, acho que primeiro a gente precisa conseguir trazer isso para o próprio jovem de uma forma que ela não é um comparativo, primeiro. Porque a gente não está colocando de uma situação como se ele falasse por uma gíria ou fizesse tal coisa, ele não pudesse. Porque eu acho que isso é um primeiro bloqueio que o próprio jovem tem. Muitas vezes, quando a gente quer trazer algo para o jovem, a gente peca, porque a gente traz uma ideia de comparação. De tipo, você só vai ter isso se você fizer o que eu estou falando. Então, eu acho que é sempre muito tentar entender. Hoje, no nosso movimento, no caso da Glória Maria, a gente tem jovens desde 17, 20 anos, a desde jovens de 13 anos.
e a gente vai entendendo um pouco do dialeto de como levar com cada um. Então, acho que o primeiro ponto é a gente conseguir entender e levar para esses jovens de uma forma muito clara que a gente não quer colocar esse local da favela como errado. Realmente é porque ele é, e a gente não está julgando isso. E o segundo ponto, que é um ponto de conscientização a partir, por isso a gente precisa fazer esse programa de valorização da educação pública. Porque a gente consegue levar para esse jovem como ele consegue entender isso de uma forma muito clara. E tudo bem ele falar como ele quiser com um amigo dele, mas na hora da prova, ele tem uma situação ali formal acontecendo e provavelmente nos outros caminhos da vida ele também vai ter. E aí a gente consegue fazer isso quando ele entende que no cenário próprio da sala de aula, ele consegue ter uma boa aula de literatura, de gramática, ele consegue entender como é que ele faz as palavras. Porque muito dos próprios dialetos rurais que a gente tem da própria comunidade é por esse lugar de ensino do próprio conhecimento. Porque quando você não sabe como é o jeito certo de falar, você fala do jeito que você sabe falar. Então, se a gente não consegue olhar para o problema, de novo, como não aqui, está explodindo, aquele menino não sabe fazer a prova e falar o que quer e o que tem esse. Mas olhar para a gente e falar, tá, ele não sabe disso aqui, porque primeiro, a gente está levando para ele como uma coisa, um tabu, uma coisa que ou ele faz, ele não vai ter mais nada na vida. Precisa desmistificar isso e levar isso para o jovem, de olhar que ele entenda que ele pode somatizar isso. Ele pode entender como ele fala. Ele pode aprender como melhor se expressar. E isso muda na vida dele. Porque lá, quando ele está na operação policial, trazendo para o cenário da vida dele, se ele não sabe se explicar, porque ele vai ter um recorte de 15 segundos. Provavelmente, dependendo da cor da pele dele, os 15 segundos antes do primeiro tapão vivo. Se ele não souber minimamente se articular nos 15 primeiros segundos, ele não consegue minimamente tentar sair daquele primeiro impacto. Então, quando a gente fala de melhorar, inclusive, o dialeto, a presença física, a segurança dessas crianças sobre o que eles falam, como eles podem se colocar para falar, está justamente quando a gente leva não num lugar de comparação, mas num lugar que na sua vida isso poderia te salvar. Na sua vida isso poderia ser mais benéfico. Na sua vida, se a gente pega um jovem e novamente me colocando nesse lugar, são meninos de 15 anos. Outro dia a gente estava conversando e ele falou amém, amém. E isso era ok. Eu falei, amém por quê? Eu tô entendendo. E aí, assim, é um lugar de rir e tal, e aí depois, mais tarde, eu falei, quê? Mas assim, você precisa conseguir falar. Eu entendo, foi uma brincadeira, foi legal, tá tudo bem, não foi um problema. Não tô colocando problema. Mas se a gente fosse por uma situação, você não pode tentar resolver algo dizendo só uma gíria, só uma. Talvez o menino lá da tua sala entenda. Agora eu entendi. Você pode continuar falando amém pra mim, eu entendi que amém é ok. Mas provavelmente, numa outra situação, você precisa conseguir falar. Você precisa conseguir dizer, tá bom, tudo bem, vou fazer dessa forma. Não, eu não consigo fazer dessa forma. Eu não sei fazer desse tipo. Porque se você não te explicar, muitas vezes você vai ser cobrado por aquilo. E aí é um lugar de percepção, de muitas vezes, realmente paciência de conseguir construir isso com esses jovens. E quando a gente vem de lugares quebrados, muitos desses pais não tiveram também esse olhar atencioso e de alguém para explicar. Então, acho que a grande saída disso é a gente investir na educação. Grandes chaves e motores de problemas hoje da nossa vida, da nossa sociedade, estaria, na minha percepção, porque não precisa estar certa, mas na minha percepção, estaria sendo mudado se a gente tivesse, de fato, um investimento responsável na nossa educação. Se a gente estivesse falando de educação para um alto nível, se a gente estivesse colocando a régua da educação pública lá no alto, se isso estivesse acontecendo, muito desses problemas, inclusive, eles não estariam acontecendo, porque a gente conseguiria chegar nesse jovem a partir da educação. A favela é um lugar muito estigmatizado, um pouco, mas muito. Como é que a gente pode fazer para combater esse estigma que a mídia tradicional ela costuma impor nas comunidades? Aí é uma grande questão. A gente precisa conseguir ter um grande jogo de cintura e olhar visionário para o que está acontecendo, como as coisas estão sendo colocadas, porque é um jogo. Esse jogo envolve muito poder, porque as mídias, todas as circunstâncias, elas funcionam por um capital. E esse capital, quando ele funciona, ele tem um valor. E a gente não pode ser inocentes e só achar que vamos fazer aqui a nossa ciranda, não sei o quê, que mudamos o mundo. Mudamos o nosso território. Não mudamos nada. Mudamos talvez a vida daquelas pessoas ali que participaram. Então, acho que quando a gente olha para isso, a gente precisa realmente olhar com um olhar mais compromissado de resolução. Para a gente poder chegar num lugar em que a favela esteja nesse lugar de alcance, que ela tem poder para chegar, que ela tem tudo para chegar. Não existe só uma Camila, só uma Maria dentro da comunidade, existem diversas, e elas precisam de oportunidade de existir. Hoje a gente tem um projeto Reforço que lida com mais ou menos 50 crianças por semana, só no reforço escolar. E eu posso dizer que dessas 50 crianças, 52
são maravilhosas, têm potência para mil questões. O que falta é realmente esse incentivo acontecendo de forma mais responsável, de uma forma econômica, uma forma sistêmica, assim como é feito para acabar, para poder voltar. Eu acho que isso é a grande chave, que a gente juntos, a gente pode conseguir mudar. Eu acho que não é algo isolado, eu acho que a gente precisa olhar para esse jogo de uma forma, é isso, como tá funcionando. O lance lá de olhar e falar, cara, hoje existe uma Virgínia, que é a maior influenciadora do Brasil, e ela virou isso a partir de histórias que ela contou o dia dela. E óbvio que o dia dela é andar sobre o jatinho, o meu entra numa Mercedes com 52 lugares. São realidades diferentes, muito diferentes. Mas a internet consome isso. Então a gente precisa deixar nesse espaço. Quando a gente olha para os espaços dos debates, a direita está lá, colocando muitas vezes meia dúzia de pessoas não preparadas, só para eles fazerem cortes e dizerem que eles sabem o que eles falam. Então a gente precisa ocupar esses lugares e dizer que tem pessoas preparadas o suficiente, com bagagem de vida o suficiente, para debater com eles e dizer que essa utopia de mundo não está chegando até aqui. Dentro da favela ela não existe. Porque nós somos a massa no número votante, mas a gente não é a massa quando a gente fala de organização social, de conseguir se organizar. E aí mora o grande problema. Então a gente tem que se organizar, conseguir olhar como o tabuleiro está acontecendo, uma vez que ele acontece por muito poder e por uma máquina sistêmica que luta para que a gente não consiga se organizar. Não à toa a gente tem senador fazendo dancinha na Copa que não assina a PEC, então luta 6x1. Isso para não colocar mais dos nossos, livre para estudar, para criar os filhos com qualidade. Então, acho que a gente precisa falar muito dessa organização social que a gente precisa ter, e desse lugar de a gente olhar no jogo de tabuleiro como ocupar esses lugares, como também ser resposta, como também fazer ser visto, assim como a gente está fazendo hoje, nessa noite aqui de sexta, conversando, fazendo ser visto, dizendo que a gente existe e que por enquanto os nossos corpos estiverem de pé, existe uma ideia fixa do mundo que a gente quer viver e que a gente quer construir junto. Não só que a gente quer viver naquele encarnamento que o governo está do lado da bebezinha, mas que a gente quer construir uma sociedade com respeito, sem racismo, sem homofobia, sem lesbofobia, sem o mínimo que a gente não deveria mais estar tendo que debater com a sociedade, que é não maltrate os animais, não bate nos animais, não bate nos idosos, não maltrate as crianças, não mate as mulheres. Então, a gente tem que se organizar para que esse grande jogo de tabuleiro A Márcia está dizendo aqui, as lideranças de apoio são importantes e a Camila vem fazendo esse suporte, né? Aí o reconhecimento da Márcia. Camila, dentro disso que você falou, assim, como a organização comunitária, aliás, nem essa anterior, qual é o maior desafio para mobilizar os moradores a participarem das decisões locais? O morador se interessa? Então, assim, não é fácil, tá? Não vou romantizar aqui. Eu estou na conta e sei os desafios que quando a gente vai fazer ações, às vezes a gente tem inclusive uma abaixo-assinado rolando, e a gente vai de casa em casa, a gente na rua da Vila Quéria, a gente fala o porquê desse abaixo-assinado. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que é justamente isso que pode ser o grande gatilho de mobilização. As pessoas são desacreditadas. As pessoas são desacreditadas o porquê você está fazendo uma rádio para falar de coisa de resistência. E duvido, esse cara aí deve estar cheio de dinheiro, ganhando milhões, quer fazer isso não. Isso é o grande entendimento das pessoas, que as pessoas estão desacreditadas. Elas não conseguem olhar e falar, não, isso aqui é porque tem outra coisa. Então eu acho que para a gente tentar chegar nas pessoas, a gente precisa tentar despertar o gatilho do senso comum. Você também é atingido. Então a gente busca fazer educação territorial. A gente tem uma linha mais ou menos de atuação dentro do nosso movimento de 5 a 6 dias na semana. A gente se intercala desde a nossa presença física na sede a ações territoriais que a gente busca fazer exatamente isso. Às vezes são 3 horas para 3 ruas. Porque a gente para, a gente fala por que a gente está fazendo abaixo-assinado disso. Porque a Vila Quéria é uma comunidade imensa, que mesmo tendo que o lixeiro vem abastecer, vem retirar os lixos, a gente ainda tem um grande consumo de lixo. No dia que o lixeiro não vem, então a gente precisa ter caçambas de lixo, pontos verdes, pontos de recoleta de lixo reciclável. Então, abaixo-assinado é para garantir que a gente tenha menos lixo na rua. E o morador, ele só vem para a minha ideia quando ele entende que a minha ideia também atinge ele. Então, quando a gente fala de tentar fazer uma mobilização, eu sempre penso por esse lado. Como a gente pega isso aqui, que a gente não tem um problema, isso aqui é na nossa mão. Como a gente pega isso aqui e faz as pessoas comprarem essa ideia, as pessoas estarem conosco, a partir do senso coletivo. Porque senão isso aqui é ego. Isso aqui é algo que meia dúzia de pessoas querem. Aí joga fora isso não serve pra ninguém. Porque quando você tem uma ideia, um problema que acontece na mão de 2, 3, 5, 10 pessoas que sejam, e isso aqui vira uma ideia coletiva, um senso comum, acabou, você conseguiu uma mobilização.
situação. As pessoas veem as pessoas assinam um trabalho assassinado. O que não dá para fazer é o que a favela vem acontecendo há muitos anos, é chegar no ano eleitoral, vem pessoa que a gente nunca ouviu falar na vida, que nunca se implantou uma árvore dentro da favela, nunca ajudou uma criança, nenhuma criança passa por essa pessoa e conhece como dia de nada, nunca viu na vida, e aí essa pessoa não fez falar política, vem querer dizer que vai mudar a comunidade, que vai fazer... Então, é um desafio do maior problema que a gente precisa ter. O fato de as pessoas serem desacreditadas. Então, a gente precisa investir tempo para conversar, tempo para consultar, tempo para ouvir. Às vezes, a pessoa quer ser ouvida, porque ela só alguém acessa ela quando é para reportagem de alguém que morreu ou para tirar foto. Ninguém ouve ela. A gente fez uma outra situação, que foi o plebiscito popular no ano passado, justamente para falar sobre a escala 6x1. E uma das coisas que mais me mostrou que esse é o caminho. As pessoas, elas querem mudar o lugar que elas vivem, elas querem mudar a realidade que elas vivem, elas não estão conformadas de abrir a porta dela e de pular o esgoto, de pular o lixo. Elas querem uma saída para isso. Sendo que muitas vezes elas não sabem como se organizar, elas estão desacreditadas, porque as pessoas que disseram que iriam organizar para chegar ao resultado, só queriam um resultado final, o voto, e depois sumiram, depois não entregaram nada. Então, acho que conseguir mudar as pessoas, partir uma proposta que tenha senso coletivo, que vire uma idealização de pessoas, porque assim a gente consegue botar essas pessoas dentro da nossa situação. Quando a gente fala do combate à fome, quando a gente fala da segurança alimentar, se eu chego dentro da comunidade e falo do agrotóxico, e falo do Ricardo Salles, e falo da devastação que tivemos no ano de 2022, talvez para muitos ainda seja uma situação que não seja perceptível, não seja clara. Mas se eu falo que não tem merenda na escola, isso leva a criança muitas vezes chegar em casa e tá com diarreia. Porque tá comendo uma comida cheia de agrotóxico. De você ter uma fruta que você compra na feira e dura 2 meses dentro da sua geladeira. Que fruta é essa que dura 2 meses? É uma fruta cheia de agrotóxico, de veneno. Então, tentar trazer esses debates, a gente precisa ter um olhar de quem é o público-alvo. Então, acho que a esquerda, inclusive, ela pecou durante muitos anos, quando ela academizou o discurso e afastou esse discurso de quem está na ponta. Porque justamente era algo que essas pessoas entendiam, as pessoas também queriam acesso aos seus filhos na universidade, elas também queriam aula, elas também queriam educação. Você acredita que esse fator que você disse agora foi um dos principais motivos de hoje a gente ver pobre, preto, favelado, votando na direita, votando em Bolsonaro? Com certeza. Não que ele não tenha direito de fazer isso, mas ele faz sem entendimento. É como eu entendo. Mas com certeza é isso, é uma matemática comum. Você leva uma pessoa a viver, e aí uma pessoa que não é só uma pessoa, né? Ela vem de uma família, ela traz referências de pessoas que viveram uma situação de tanta vulnerabilidade que ela, que ninguém se organizou, que a ideia de alguém se organizar é um lugar sujo. Não por isso a política ainda não hoje é um lugar totalmente estigmatizado, sujo, que para muitos está ligado à roubalheira, à corrupção. É ainda quebrar um tabu e dizer que tem lideranças sérias, parlamentares sérios, que fazem um trabalho atuante, que não estão ali por corrupção, por roubalheira. Esse ano, inclusive, a gente tem um grande nome, né? Que é uma referência disso, que é Benedito Silva, que tem uma história limpa e afastada completa de qualquer corrupção. Ainda ter referências, mas a gente tem que desacreditar desse lugar, que vai vir alguém. Então, acho que esse é o maior problema, sabe? Qual a ferramenta prática para que um morador, né, de comunidade possa fiscalizar o poder público? Então, primeiro é fiscalizar. É muito difícil entender onde está o portal de transparência, onde fica sabendo de algo. Hoje em dia a gente não tem mais o hábito da lida do jornal, né? Eu peguei pouco, mas eu tenho minha avó e avó, que tinha um grande hábito do jornal. Então a gente podia ler ali o que saía nos editais, o que saía ali no diário oficial. Tinha esse hábito um pouco maior e hoje tem um pouco menos. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente responde, eu pode tentar fiscalizar isso na prática, é buscar se organizar a partir de meios de entender como isso funciona, porque não é fácil, e não é fácil justamente pensado para não ser fácil. Então não tem uma receita de bolo pronta, infelizmente, não tem aqui você acha tudo, mas é muito importante organizar, é muito importante em anos eleitorais uma responsabilidade de quem você vai votar. Hoje em dia a gente tem rede social, graças a Deus, e uma boa massa da população já acessa a internet. Precisamos ainda falar de quem não acessa, mas temos uma boa massa que acessa a internet, e a gente tem uma receita de bolo a conseguir buscar quem é, o que ela assinou, quem está sendo votado, uma coisa, últimas tags assinadas, uma coisa, últimas emendas votadas. Isso a gente já consegue a partir de variáveis.
Então, acho que o primeiro ponto é se organizar, para ela conseguir ter um estímulo de fazer isso. Porque quando ela entende que é um assunto, se ela começa a se organizar, isso não vira mais um modelo louco, vira algo que, cara, eu quero saber o que esse cara está fazendo. Eu não vou votar nele, assim. Eu quero saber se ele vai fazer uma parada qual emenda ele pediu? Alguma dele chegou até nós? Não faz sentido eu votar nele, eu moro em Bangu. Então, acho que o primeiro de tudo é a gente quebrar o lance da barreira. De as pessoas acharem que a política e que a organização social está ligada a uma corrupção, a um lugar de pessoas que só vão entrar ali para tirar ponto. Isso não tem como fazer sem presença física, trabalho real, dia a dia, corpo a corpo, sol na nuca, tá ali, presente. Tem outra forma de fazer isso. Eu, pelo menos, desconheço. Essa é a minha receita para fazer isso acontecer. É estar presente na minha comunidade, é estar atuante. Há 11 minutos antes de entrar aqui, tinha acabado de receber uma denúncia de um comerciante que isso começa agora à noite, pegou fogo, e amanhã de manhã eu vou estar lá para ver o que a gente pode fazer, a gente fazer uma vaquinha online, e se comprometer a estar perto dele, a gente pegar uma vassoura e varrer o chão, abrir um vídeo, enviar a doação para tentar ajudar. Então, é estar presente aqui, é entender o que acontece, qual é o problema real dessa comunidade, é viver a cidade do Rio de Janeiro, é se indignar o que acontece aqui, é não normalizar o caos que a gente vive, é não achar que está tudo bem, que não está tudo bem. A gente tem parlamentares com salários muito ruins para que estejam organizando a nossa cidade. Precisamos cobrar deles, precisamos estar organizados. Então, acho que esse é o grande primeiro ponto. Assim, e aí, depois que a gente quebra isso, e coloca mais outras coisas. Porque enquanto a gente não quebrar isso, a gente não organiza pessoas, a gente não consegue estar organizado com eficiência para realmente mudar alguma coisa. Muda meia dúzia de alguma coisa, mas não muda algo por completo. Dá trabalho, muito trabalho, vale a pena. Vamos falar um pouquinho de políticas públicas e direito, né? Como garantir que as políticas públicas sejam feitas com a favela e não para a favela? Que quando ela fica para a favela é onde o político toma, né, o espaço para se promover. Como a gente faz? Como trabalhar isso? Garantir que as políticas públicas sejam feitas com a favela. O cara ouvir o morador para que seja feito realmente o que tem que ser feito, não fazer para a favela. Então, acho que a gente volta também para uma outra resposta minha, ocupação. A gente tem que ocupar. Porque enquanto o outro lado só achar que a gente tem pouca importância no lugar do eleitoral, que entra aqui, paga R$100 para ter o nosso voto, a gente não vai ser ouvido. A gente não vai ser ouvido. Mas quando a gente ocupa, quando a gente se organiza para fazer acontecer. Hoje a Camila só é a Camila, porque por trás da Camila existe um conjunto de pessoas que fazem isso acontecer, que querem estar na rua, querem organizar. E cada vez mais eu sinto que eu só consigo chegar a algum lugar com essas pessoas. E amanhã eu quero que cada vez mais essas pessoas lugares para que eu possa também ser muito grande. Então acho que a forma de resolver isso é realmente poder estar falando para os lugares. Porque senão vai continuar sendo política pública que dá para dela, pelo branco, pelo burguês, pelo aquele que não sabe qual é a nossa realidade. Então aí quando a gente ocupa, é que a gente fala, peraí. Vai fazer até aí. Até aqui quem sabe também sou eu. Até aqui eu sei participar. Até aqui eu sei estar, eu sei falar o que acontece. Eu não tenho medo de errar uma palavra ou outra, eu vou falar o que eu tenho que falar, o que eu trago de bagagem é importante. Então quando a gente faz esse movimento de forma responsável, a gente começa a ser político. Porque é isso. É um sistema que foi pensado durante muitos anos, que não nos incluiu em nenhum momento, desde lá da Lei Áurea até o dia de hoje. Não houve inclusão do povo preto favelado ao sistema político. Não houve. Houve ao sistema carcerário. Político, não. Então, assim, não tem outra forma. Então, é a gente ocupar. É hoje a gente poder olhar para uma DECA, para a Câmara Municipal, ver nomes importantes que saíram, desde Leonel, que saiu de Leonel de São. A gente tem a Mônica Benício, que saiu do Maré. A gente tem Thaís Ferreira. A gente tem outros que saíram desse lugar parecido com o meu. Mas ainda é pouco. São 53 cadeiras, se não estou errado. 10%. Então, a forma de a gente mudar é ocupar cada vez mais. É ocupar a formação de liderança. A gente precisa ter formação de liderança dentro das favelas. A gente precisa ouvir quem são as pessoas que estão dentro da favela, dar voz para essas pessoas, levar essas pessoas a se organizarem, para que a gente possa ocupar lugares. Desde o convite na internet, há uma cadeira na Câmara, há uma cadeira na NES, uma cadeira no Congresso Nacional. Hoje a gente fez de forma clara. Depois de 40 anos, a gente tem uma redução trabalhista feita pela mão de pessoas negras, de pessoas LGBTs, de pessoas que saíram de baixo, de pessoas que não tiveram alternativa nem sobrenome. E isso é um grande resultado desses lugares que nós precisamos ocupar. Acho que a gente tem que fazer mais. É isso, tá marcando. Tem 53 cadeiras, a gente tem que contar 10 toneladas lá, é pouco. Porque a gente tem uma favela enorme. Tão enorme que a polícia vai colocar, daí talvez tudo fazer um
sobre o governo, tinha falado sobre princípios, e ela falou sobre favelas. Mas que bom que a direita sabe que tem muita favela, que ela precisa saber que a população organiza, e que a favela quer estar lá, e que a favela não quer tomar português falando por exemplo. A favela quer ter um cria lá, com a vivência de cria falando por si, ter um gabinete cheio de cria, pensando, olhando para o que acontece na nossa cidade, um olhar para cria, já que a gente é muito, já que eles sabem, nós somos tanto, nós precisamos ocupar com essa responsabilidade. Isso falta isso, precisa de mais disso, e é um ano, inclusive, da gente também atento a isso. E eu quero ver uma cadeira ocupada pela Camila Peçanha. Não posso ser dela, com certeza. Você tem essa pretensão? Então, a gente teve um processo em 2024, não era uma pretensão, foi um processo realmente coletivo. A gente tinha uma grande crítica para a própria esquerda, e a gente não se sentia do partido, da construção de movimento, porque a gente vem de território, a gente poder falar, olha, cara, tem na UERJ, tem 10 movimentos que estão funcionando, impulsando, brigando pelo diretório, mas aqui na favela a galera tá morrendo, e não tem uma plaquinha assim de um movimento, alguém que entrega um pão com manteiga. Não tem. E a nossa campanha parte desse lugar, de fazer essa campanha pequena, sem dinheiro, sem nada, assim, sabe? Mas também fica muito grande pra gente o entendimento dessa percepção. Não vai mudar isso. Você não vai acordar um belo dia e vai falar, olha, hoje a gente vai dar um protagonismo pra uma mulher negra. Não vai. Todas as vezes a gente se preocupar o filho deles nas nossas cadeiras. E aí, por entender isso de uma forma muito responsável, a gente se organiza e falar do coletivo. Que não é sobre a Camila, é sobre realmente a gente entender sobre território, sobre geografia e política do que acontece na nossa cidade. Nós precisamos ter mais pessoas à frente desse debate. Então, vivo um momento de aprendizado, de entender mais, estar mais pronto, para quando esse desafio chegar disposta e poder ter alguém que cada vez mais vai conseguir. Tanto para as pessoas que constroem comigo, mas para as pessoas que também conhecem ao longo dessa caminhada. Bacana. Quando eu te perguntei sobre a questão do vestibular, que eu fui de vestibular de geografia, fiz parte do pioneiro, que é ligado a Educafro, e nós trabalhávamos ali na. Ah, meu Deus, eu esqueci. Na verdade, perto de Releu. Agora eu esqueci, mas perto da Guarda da Zé, a comunidade que servia, dos alunos do Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha eu sei qual é, só não sei qual é a comunidade que tá falando, mas o Oswaldo Aranha eu sei qual é, se é. Então, eram jovens que estavam dedicados, que estavam se formando e prestando esse serviço para a galera. E era muito legal ver o cara que estava ali, e é muito legal quando eu vou à rua e encontro pessoas muito formadas, doutorando, mestrando, começando lá com a gente, parece muito gratificante, entendeu? E vendo pessoas como você, pô, cara, me alegra. Eu acho que nem tudo está perdido. Nós estamos esperando. E eu espero que você continue nesse caminho, espero que você nos moleque, para que você tenha forças para a JP, eu estar sempre aqui, discutindo, falar qualquer coisa. As portas estão abertas. Espero que um dia você me convide para eu ir no Glória Maria contigo. Já está convidado, meu amigo, já está mais convidado. Venha nos conhecer, venha tomar um cafezinho com Nunes, conhecer nossos alunos, conhecer nossas crianças. Você vai adorar, é uma energia maravilhosa. Isso de perto. Então, Camila, felizmente, né, quando a conversa é boa, eu considero assim as considerações finais, né, e deixar as mensagens para a galera, para os jovens. O microfone é teu. Ai, amigo, eu só tenho a agradecer. Agradecer a você, agradecer ao universo, agradecer a cada pessoa que está do meu lado, agradecer a meus orixás, agradecer realmente por a gente poder ter esse espaço. Como eu disse, eu acho que o maior desafio de quem vem da favela é poder ter um espaço de poder falar. É muito desse lugar e continuar aqui. Costumo dizer que de festa ainda tem muito final de criança, e isso é um compromisso que eu levo para a minha vida, porque eu acho que nada mais me daria mais prazer de vida do que realmente fazer algo que eu veja o retorno para a minha comunidade, para as minhas crianças. Não tenho nada mais na minha vida que me dá prazer hoje do que estar tocando, ser presidenta do movimento social Casa Glória Maria, ver esse movimento crescer, ganhar corpo, ganhar presença, estar em mais espaços, ter mais pessoas que dizem não para uma lógica do medo, para uma lógica do racismo, da homofobia, e poder ver essas pessoas se ressignificarem em lugar limpo, de construção, de potência, e vê-las ocuparem mais e mais e mais lugares, é algo que com certeza é maravilhoso. E que eu só tenho gratidão a tudo isso, a esse lugar de oportunidade que tenho para votar. Acho que o papel ele vai para muito além desses espaços, mas é muito importante existir espaços. Muito obrigada, meu amigo. Vamos juntos. Acho que a gente juntos somos, isso eu acho, não, eu tenho certeza
afirmo e assino embaixo. Somos muito mais fortes quando entendemos o poder coletivo e damos as mãos de forma responsável. Que não é fácil, dá medo, dá tremedeira, dá frio na barriga, dá vontade de desistir, mas é justamente quando a gente olha para o lado, enxerga na nossa companheira, a potência que juntos nós temos e dá vontade de continuar. E é isso, conta com essa tropinha da família Roxa, da família Casa Glória Maria, que a gente não para na missão. E qual é o recado que você deixa para quem quer começar a mudar a realidade do seu próprio bairro, da sua própria comunidade? Observe. Primeiro ponto. Observe o que dá para mudar. Não dá pra gente ter uma fantasia muito grande. Eu, durante muito tempo, quis fazer muita coisa. E aí, depois, eu precisei entender que algumas coisas, elas aconteceriam devagar, com o tempo. Então, acho que uma primeira coisa é dizer que se você quer mudar, se você quer fazer qualquer coisa para tentar mudar, desde você colocar um pouquinho de comida, de cachorro, de gato na rua para ajudar um bichinho em situação de rua, você já está ajudando muito, muito. Então, primeiro, pensando, o que é uma demanda do seu cara? O que você pode ajudar? Quem são as pessoas próximas? Comece com pessoas próximas, amigo, namorada, namorado, pai, mãe. Quem pode somar força com você? Quem você acha que assim, colaria com sua ideia? E começa a fazer de pouquinho. Quando o sol é verdadeiro, a semente é boa, tem verdade, florescendo. Dá trabalho, mas vai florescendo. Então, se você quer se organizar, começa por onde dá. Tem grandes sonhos, vai devagar. Por onde dá para começar. Camila, muito obrigado, cara, por amigo, por estar aqui, como falei, volta tendo bons ouvidos. Estou apaixonado por essa pessoa. Muito obrigada, meu amigo. Obrigada a todas as pessoas que participaram, todas as pessoas que vão ver depois. Tamo junto. Um grande beijo. Obrigada pelo carinho. Então tá bom. É isso aí, galera. Essa foi então a Peçanha aqui na Web Rádio Apto 17, o Som da Resistência, falando sobre política e território política. Muito bom. Gratidão. E a live vai estar salva no Instagram, vai estar salva no YouTube e também no Spotify e no outros. Um grande beijo, Camila. Beijão. Bom final de semana. Tchau, galera. Fui. Web Rádio JP Roots 67, o som da resistência. Live.